34. Regressor Instruction. Capítulo 166. Autor: Colher de sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Estou certo, Ian? Na verdade, estava preocupado com a possibilidade de os guardas descobrirem a presença de um rastreador de localização comigo. No entanto, eu sabia que havia uma boa chance de que continuasse escondido. Afinal, a magia usada era de um tipo que mesmo Wang Jeongyeon, alguém considerada uma maga de alto escalão, não conseguia perceber direito. Usar catalisadores para rastrear locais também era uma ideia mágica que ainda não havia surgido no continente. As táticas da Jungaia foram se tornando lentamente mais sofisticadas com o tempo. De fato, seria difícil notar a magia em mim, a menos que outro arquimago estivesse perto. Embora tenhamos passado por um local desconhecido, onde a magia de alguém poderia parar de funcionar, acho que o rastreador de localização não teria interrompido sua função. Essa foi a razão pela qual esperei por Jungayan. Claro, as informações que Kim Sun traria também seriam esperadas. O quebra-cabeça que eu estava resolvendo todo esse tempo logo estaria terminado. Todo o motivo pelo qual não consegui completá-lo sozinho é que não consegui encaixar a última peça. Aqueles que traziam cada um uma peça do quebra-cabeça ainda não haviam retornado de sua expedição, então não havia nada que eu pudesse fazer agora. Quando vocês voltam, pessoal? O grande evento prestes a se desencadear na cidade seria uma oportunidade de ouro para uma pessoa como eu se mover facilmente. Esperar por isso provou ser uma tarefa difícil, dada a minha impaciência. Honestamente, também era porque eu não tinha nada para fazer no momento. Eu passei um tempo com Marlin Yonga e Xuejin e me ocupei com o gerenciamento das guildas e clãs que concordaram em assinar um contrato comigo. Claro, eu não esqueci de gerenciar cada personagem-chave continuamente. O representante foi Song Jung-wook Little Rock. O homem em questão ainda parecia adorar incomodar Marlin, mas sua ansiedade sobre as coisas não correrem como planejado era visível. Eu sabia que deveria resolver isso depois. Embora Jung-wook fosse leal a mim agora, não havia garantia de que ele não iria me apunhalar pelas costas quando se tratava da Marley Yongai. Embora ele tivesse jurado lealdade, não seria estranho que ele me traísse na hora certa, dadas as suas características. Mesmo se fosse eu gostaria de fazer isso. Parecia que eu era o maior obstáculo em seus planos de se tornar um nobre. Claro, mesmo se eu não estivesse no caminho, não havia garantia de que Marley Yongai o escolheria, mas não é algo com que eu deva me preocupar. Ao contrário da Marley Yongai, o valor do Song Jung-wook foi diminuindo lentamente com o tempo. Depois de pegar tudo que precisava, o largaria imediatamente. Tenho problema com Yejin também. Passar meu tempo com Jung-wook estava provando ser um desperdício neste ponto. Além disso, nas minhas horas vagas, troquei cartas com as equipes de planejamento estratégico da Azul e discuti o sistema de defesa de Castle Rock e as batalhas, e não parei de conversar com Xuejin sobre esse assunto. Também foi uma oportunidade para eu aprender táticas de batalha com ela. Em qualquer caso, tentei organizar e calcular o status das tropas de Castle Rock enquanto considerava a aparência de monstros de ataque, e era uma rotina diária simples onde eu estava constantemente verificando mercadorias e suprimentos. Foi nesse tempo que Kim Sung voltou para Castle Rock com os membros do nosso grupo. Lee Kyong-nin. Kim Sung-nin acabou de voltar. Sim. Muito obrigado por ter vindo me contar, Marley Yongai. N não. É natural para mim fazer isso. Então eu vou sair por um tempo. Tudo bem. Para outros, eles vinham apenas depois da caça, como de costume, mas isso significava muito para mim. O retorno do Kim Sung significava que as mudanças se tornariam conhecidas em breve. Bom. Com isso em mente, saí para encontrar o resto dos membros do meu partido. Jungayan correu automaticamente em minha direção e Park Deok-gun me cumprimentou com um aceno de mão. Kim Hee, Sun Yong e Wang Jeongyeon definitivamente pareciam cansados. Com isso, pude perceber que todos viviam momentos muito difíceis. Opa! Ah, Ayan. Como você tem estado? Estou bem. Aconteceu algo especial durante a expedição? Bem, eu não sei se deveria ser chamado de algo especial ou não, mas acho que o que nosso Ying-se disse da última vez é verdade. O que ele disse? Você sabe, sobre uma onda de monstro ou algo assim. Como esperado, você trouxe as informações de que eu precisava.
É verdade, Deokegu? Sim, Killongsi. Seria bom contar os detalhes mais tarde. Ah, então é verdade. Sim. Tem sido difícil fazer julgamentos precisos, mas eu poderia conseguir alguns fios com essa expedição. Em primeiro lugar, seria bom encontrar com o Conde Castle Rock. Assim que eu voltar, sinto muito, mas terei que ir para o escritório primeiro. Sim. Eu irei me juntar a você em pouco tempo. Tudo bem. Uma reunião inteira aconteceria mais tarde. Por enquanto, seria bom ter uma conversa com Jungayan. Venha comigo um minuto, Ayan. Ah, tudo bem. Lamento fazer isso assim que você veio, mas tenho que pedir a Yeongsi e Jeongyeonsi para verificar os suprimentos e fazer um pedido de itens a serem solicitados separadamente de Lindell. E Ejin deve saber. Sim, Yeongsi. Assim que eles partiram, Jungayan me seguiu. Não sabia o que ela estava pensando, mas parecia estar de bom humor. Quando ela segurou minha mão, sorrindo. Como posso falar com ela sobre isso? A partir de agora, Jungayan não sabia que eu sabia sobre seu segredo. Não seria bom se ela tentasse esconder, então eu tive que abordá-lo da forma mais positiva possível. Quando abri a porta do meu quarto, ela começou a sorrir como uma criança recebendo seu presente de Natal. Seu rosto ficou vermelho como se ela estivesse esperando algo. Entre. Sim, opa. Com isso, Aya entrou, fechando a porta com um clique. Por que ela está trancando a porta? Eu não sabia o que ela estava pensando, mas ainda assim fui me sentar, gesticulando para que ela se sentasse ao meu lado. E por que você me chamou? Eu tenho uma pergunta. Ah, pergunta. Sim. Na verdade, não é grande coisa. Sim. Você está escondendo alguma coisa de mim? Claro que não. Opa. Do que você está falando? Era perturbador vê-la mentindo para mim com tanta confiança. Agora seria o momento certo para falar com ela um pouco mais diretamente. Estou perguntando porque é sobre algo absolutamente necessário. Aya, você sabe aonde eu fui no dia em que você saiu para a expedição? Ponto de interrogação. No dia em que os membros do grupo partiram para a expedição, você sabe para onde fui. Estou certo? Eu não sei do que você está falando. Como eu? Não estou tentando culpar você, Ayan. Você sabe disso. Bem, eu não. Enquanto ela falava, Ayan desviou meu olhar, sua fachada confiante agora rasgada. Ela realmente não tinha talento para mentir agora, tinha? Eu sei tudo. Você pode falar confortavelmente. Não estou tentando te condenar. Estou perguntando por que é realmente necessário. Eu não tenho certeza. É realmente. Você é tão óbvia. Parecia que não chegaríamos a lugar nenhum se isso continuasse, então decidi exercer um pouco mais de pressão. Ayan. Assim. Odeio as pessoas que mentem. Ah. Tudo o resto está bem, mas eu realmente odeio pessoas que mentem. E isso. Claro, vê-la tremendo não me pareceu nada bem. As lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, como uma criança que foi pega mentindo pela mãe. E que? Ela até começou a soluçar. E que? Achei que ela ficaria um pouco assustada, mas sua reação foi um pouco mais dura do que eu pensava. E que? Você sabia para onde eu fui, certo? Ponto. Eu sei sobre a sua magia de rastreamento de localização há muito tempo, Ayan. Ponto. 1. 2. Sim. Assim que fiz uma pequena ameaça, ela admitiu imediatamente. Embora doesse vê-la chorar, eu estaria mentindo se dissesse que não achei sua reação divertida. Embora eu quisesse zombar dele um pouco mais, eu tinha que acabar com isso. Com isso, comecei a acariciar seus cabelos. Eu não estou com raiva, então não se preocupe. Não gostei um pouco no começo, mas sei que Ayan fez tudo isso pensando em mim. Estou certo? Claro, opa. Você colocou esse feitiço no caso de algo perigoso para mim, certo? Ah, sim, eu também fiz isso por causa disso. Você fez isso porque estava preocupado que eu fosse atacado. Sim. Você está certo. Seu método está um pouco errado, mas sei que Ayan o fez pensando em mim, então posso entender. Ah. É realmente útil Um rastreador de localização era o seguro mais confiável para mim, que estava continuamente exposto a ameaças a qualquer momento devido às minhas especificações inadequadas.
Embora houvesse alguns problemas relacionados à privacidade pessoal, isso mais do que compensou a minha segurança. Está tudo bem, só não minta. Claro, isso não significa que as ações da Ian foram boas. Você sabe que não foi bom, certo? Sim. Opa, eu não estou tentando culpar você. Pare de chorar. Tudo bem. Boa. Então, devemos olhar o mapa juntos. Ah, é claro. Eu pude ver que ela estava definitivamente aliviada, se recuperando imediatamente. Eu não sabia se era por causa de sua inteligência, mas ela parecia ter percebido que poderia me ajudar agora. Cheguei a pensar se tinha feito isso da maneira correta ao vê-la tão feliz, mas também apontei que ela estava errada, então o resultado geral não foi ruim. Claro, eu não poderia garantir que ela não mentiria novamente. Você pode apontar com o dedo. Eu não sei a localização exata. Não sei a geografia de Castle Rock. Tudo bem. No entanto, é definitivamente cerca de 500 metros à esquerda deste lado. Mesmo que ela não soubesse a localização exata, o fato de que ela conseguiu rastrear todas as estradas que eu tinha tomado era assustador. Olhando para ela tão focada em encontrar o caminho com um sorriso antes mesmo de suas lágrimas secarem completamente, não pude deixar de pensar que isso era tão típico dela. Ela realmente. Esta era uma área de congelamento de poder mágico. Ainda assim, isso não pode bloquear a magia que coloquei em você. Opa! É mais forte em comparação com antes. Assim. Deve ser um espaço fechado, mas é estranho. Definitivamente, você foi por aqui. É. Depois de parar aqui por um tempo, parecia que você foi para o subterrâneo. Não se preocupe com a estrada que estava bloqueada. Continue apontando. Ah, tudo bem. Aqui, assim. Sim. Aí por aqui. Sim. Está aqui. Assim que ela finalmente identificou o local exato para onde tínhamos ido, não pude deixar de sorrir. O lugar fica dentro da cidade. Regressor Instruction capítulo 167. O lugar fica dentro da cidade. Isso funcionaria a meu favor. Tornaria um pouco mais fácil para o meu trabalho. Área Oeste, hein? Exceto pelo fato de que era onde viviam as classes superiores de Castle Rock, não havia nada de especial nisso. Era difícil imaginar que houvesse um local tão grande no subsolo, mas vendo que Jungayan apontou isso com confiança, parecia que eu não teria que me preocupar com um erro. Tem certeza? Sim. Tudo bem. Obrigado, Ayan. Ei. Acho que vai ficar tudo bem. A localização não era ruim. Eu estava preocupado com algumas coisas, mas para ser honesto, não importava se o local subterrâneo acabasse sendo varrido. Também fica longe da Torre Yongju. Considerando o fato de que também estava do lado oposto da igreja, realmente não significaria muito se desaparecesse do mapa. Nada mal. Mesmo enquanto eu refletia sobre meus pensamentos, Jungayan continuou a me encarar. Já que eu tinha resolvido isso. Bom trabalho, Ayan. Ah, não foi nenhum problema. Vejo você mais tarde. Tudo bem. Eu pessoalmente gostei de montar quebra-cabeças. Conforme mais uma peça se encaixava, comecei a me sentir melhor. De qualquer forma, mesmo que eu não me mexesse, a situação em Castle Rock continuaria a mudar. Depois de elogiar Aya e acariciar seu cabelo, fui imediatamente notificado de que o Conde Castle Rock convocou todos os mestres de guilda e clã no território. Isso só me fez sorrir. Eu sabia que uma situação semelhante a essa aconteceria se fosse o Santo Império. Embora semelhante em seu recrutamento, era dever dos povos livres lutar pelo Império, pois eles próprios viviam dentro de suas fronteiras. Na verdade, é uma situação muito boa. Afinal, foi Azul quem os informou do perigo iminente. Se eu tivesse que explicar, isso significaria que estávamos em uma situação muito boa antes mesmo da onda começar. Enquanto me movia em direção à sala de conferências, vi o Conde Castle Rock e Kim Un-sung conversando. Ambos tinham expressões sérias, mas isso não fez nada para aliviar minha felicidade. Isso é verdade? Sim. Existem muitas situações semelhantes já aparecendo na floresta. Isso não acontecia há décadas. Assim que entrei na conversa, seus olhos começaram a se concentrar em mim. Normalmente, uma ameaça envia um aviso e não vem. Então, em algum ponto, de repente surge. Acho que devemos nos preparar para isso.
Meu papel era apoiar a opinião do Kim Il-sung e fazer os outros acreditarem nele. Mesmo que algo acontecesse de repente, não haveria muitas pessoas em quem confiar. O que quer que saísse da boca do bispo honorário do Sagrado Império seria diferente. Na minha expressão aberta e confiante, Il-sung acenou para mim com uma expressão de gratidão. Com sua coragem, ele começou a falar mais uma vez, parecendo muito com o homem que eu admirava. Já te disse, mas os sinais vão continuar a aparecer. Nós o verificamos pessoalmente durante nossa caçada. É surpreendentemente semelhantes aos sinais que ocorrem em cidades que recebem ondas de monstros. Então, estamos de fato experimentando uma onda. É estranhamente silencioso e a maioria dos monstros é anormal. Certamente parece que sim. Também é suspeito que eles estejam fora de seu território. Em primeiro lugar, seria bom ter uma reunião e propor medidas. Se houver uma contramedida, há alguns dados que já foram organizados. A. Bispo Honorário Lei Keelong. Claro, pode haver um manual no caso de a situação piorar em Castle Rock, mas temos algo preparado pessoalmente. Na verdade, isso ocorre porque recebemos a notícia de que sinais anormais apareceram na floresta de monstros antes mesmo de chegarmos a Castle Rock. O que? Eu não ouvi falar disso. Claro, você não ouviu isso. Em primeiro lugar, não houve notícias assim. É um boato que está se espalhando secretamente entre as pessoas livres. Eu entendo que você não ouviu isso, Conde Castle Rock. Como cidadão livre, é um pouco embaraçoso dizer, mas muita gente não gosta dessa situação. Acho que posso entender do que você está falando. Sim. Apesar de viverem nas terras do Sacro Império, muitos reivindicam apenas liberdade e não se responsabilizam por suas obrigações e direitos. Algumas pessoas livres não estão muito felizes com essa situação de serem convocados. Porque devemos lutar por Castle Rock. Certamente há pessoas que pensam assim. Ponto. A maioria deles é que fugirá se a onda ocorrer repentinamente. O que acabei de dizer não era mentira. Eu sabia que haveria pessoas que tentariam fugir. O Conde Castle Rock não era bobo, então eu sabia que ele entenderia do que eu estava falando. Precisamos declarar uma lei agora para garantir a segurança das pessoas. É melhor não acabar com a convocação, mas organizar as tropas e esperar em pé de guerra. Então, os filhos da puta da casa de leilões não podem sair. Eles e seu dinheiro. Além disso, os filhos da puta que tentariam fugir nessa oportunidade também deveriam ser devidamente impedidos. Estou preocupado que isso possa criar ansiedade para os residentes permanentes, mas isso faz sentido. Se sentir ansioso é normal. Seria preocupante se não se sentissem nem um pouco nervosos. Antes mesmo de eu terminar de falar, outras pessoas começaram a entrar na sala de conferências. Todos esses eram rostos que eu tinha visto pelo menos uma vez, devido à introdução deles por Song Joong-ok. No entanto, parecia que o Conde Castle Rock não gostava deles, e se alguém fosse pensar no que eu acabei de dizer, o motivo seria compreensível. Você pode se sentar. Sim, Conde. Já faz muito tempo, Conde Castle Rock. Ponto. Embora o cumprimentassem um a um, isso não foi, de forma alguma, foi boa. Os mestres da guilda e mestres do clã todos se sentaram com um olhar confusos. Song Joong-ok começou a olhar para mim como se perguntasse o que estava acontecendo. Ele parecia engraçado, como se pudesse tirar algo disso. Como bispo honorário do Sacro Império, ele já deve saber que eu era próximo do Conde Castle Rock, então ele, que mantinha uma relação próxima comigo, sentia que estava seguro, aconteça o que acontecer. Ele é fofo. Não pude saber se ele era perspicaz ou não. Ele sabia que o caso havia acontecido, mas não parecia pensar em como seu tratamento mudaria. Sentei em uma cadeira próxima ao lado do Kim Il-sung, e depois de um tempo, o Conde Castle Rock começou a falar. Eu já sabia do que se tratava, mas não o que ele diria em detalhes. Qualquer que fosse a escolha, o Conde Castle Rock estava livre, mas eu sabia que o pai da Marleongai, que agora estava na minha frente, me respeitaria até certo ponto. Certo? Quando terminasse a reunião do dia, depois de dizer que uma onda de monstros estaria acontecendo, certamente haveria uma expedição, uma viagem, ou alguns caras optando por fugir de Castle Rock. Era inaceitável até mesmo para o conde, que deve proteger o povo residente. Seria razoável aceitar minha opinião de várias maneiras. De agora em diante,
Castle Rock entrará em pé de guerra. Bom. Acho que haverá uma onda de monstros no próximo mês. Enquanto solicito ajuda de outras cidades, depois de bloquear a saída, irei integrar as forças dos homens livres em Castle Rock com as forças da Torre Yongju. O que? As expressões de todos ficaram brancas. Em uma situação tão repentina, alguns dos rostos começaram a desmoronar. Uma onda de monstros ocorrerá. Isso é. De onde veio essa informação? Foi Kim Sung quem respondeu a essa merda. Esta é a informação que conseguimos investigar durante a nossa estadia. Tem certeza? Sim. Eu vou te dizer novamente mais tarde no briefing. Temos certeza desse fato. Assim que nosso retornador parou de falar, vozes em pânico começaram a preencher a sala. Em vez de uma situação tão assustadora, era natural que essas pessoas ficassem ansiosas. Até ouvir sobre o plano do Conde Castle Rock parecia não fazer nada além de aumentar seu pânico. TSK. Achei que algo sairia da insatisfação, mas a atitude do Conde Castle Rock foi muito mais forte do que o esperado, e todos os mestres da guilda aqui não ousaram dizer nada. Foi nesse tempo que Song Jung-wook, da Little Rock, silenciosamente abriu sua boca. Conde Castle Rock. O que é, mestre da guilda Little Rock? Faz sentido dizer que estará em pé de guerra e que declarará uma lei. Mas incorporar-nos às forças da Torre Yongju para lutar, isso é. Algum problema? Talvez não funcione direito. Em primeiro lugar, afirma que as guildas e clãs atuam como unidades independentes no caso de uma situação perigosa semelhante à de uma guerra sob a lei imperial. Esta mesma regra também se aplica à Torre Yongju. Não. Para ser mais preciso, a lei imperial afirma que a organização das tropas pode ser alterada a critério do comandante supremo. Não há nada de errado com a lei imperial. Mas outras vozes começaram a surgir de todos os lugares. Quando se trata do critério do comandante supremo, gostaria que você considerasse a escolha que acabou de fazer. Nós também estamos cientes de que nós, como pessoas livres em Castle Rock, devemos nos juntar às ameaças que vêm, mas, talvez, parecia que muitas lutas aconteceriam com os cavaleiros da Torre Yongju. Você quer que isso aconteça? Eu não quis dizer isso. Eu estava apenas dizendo a você que as pessoas livres têm seu próprio caminho. Por favor, faça uma escolha mais racional. Sobre o jeito das pessoas livres. Não sei do que você está falando. Qual é o jeito das pessoas livres? É a maneira do povo livre colocar os imperialistas na vanguarda e apenas sobreviver. Não conta. Pelo menos eu acho que deveria ser um cidadão livre que deveria comandar o povo livre. Então, o mestre Little Rock vai usar suas próprias tropas. Isso é o que você quer dizer? Não. Se não, o que é, mestre da guilda Little Rock? Eu não sou estúpido. Sei porque está hospedado em Castle Rock e sei porque quer uma unidade independente. Eu sei que você odiaria dar sua vida por este lugar. Eu nunca quis dizer isso. Mas a situação. Parecia que nenhum deles iria desistir. Esta imagem não foi útil para ambos. Era imperativo que pessoas livres e imperialistas mantivessem um símbolo pacífico de amizade. Da perspectiva do conde, ele poderia pensar que se tratava de uma disputa temporária, mas isso definitivamente criaria uma brecha no futuro. O relacionamento deles pode acabar em algum momento. Mesmo que eu não gostasse, precisava encontrar um acordo. Foi então que uma resposta inesperada saiu da boca do Conde Castle Rock. Se você pensa assim, então vou deixar isso para o bispo honorário Lei Keelong. É isso. Claro, não era uma coisa boa para as pessoas livres que viviam em Castle Rock. Afinal, eu era apenas um convidado. Como esperado, pude ver alguns dos mestres da guilda abrindo a boca para protestar. Mas Lei Keelong nem é de Castle Rock. É a autorização máxima que posso fazer. Acho que seria bom também. O que foi um pouco surpreendente foi que Song Jung-wook concordou com a decisão do conde. Ele agora estava olhando para mim, sorrindo. Esse bastardo. Ele parecia pensar que eu ficaria do seu lado nessa discussão. Não importa o quanto você implore, você estará na linha de frente, Jung-wook. Isso já estava decidido desde o início. Regressor Instruction capítulo 168. Não importa o quanto você implore, você estará na linha de frente, Jung-wook. Eu poderia entender seus pensamentos. Claro,
Havia uma diferença entre lutar e ser comandado enquanto era incorporado a uma unidade de comando separada. Ele queria manter sua guilda intacta. Não, para ser mais claro, isso em si já era uma questão de sobrevivência. Isso foi confirmado quando ele concordou com o conde. Parecia que se ele ficasse do meu lado, eu entregaria uma posição adequada para Little Rock. Possivelmente. Ele provavelmente quer ser colocado na retaguarda. O conde Castle Rock já havia se decidido, de qualquer maneira. Toda a propriedade de Castle Rock foi transformada em base de guerra, e a lei foi declarada para impedir que as pessoas livres fugissem da cidade. Ele já sabia que o conde não desistiria. Se ele dissesse que estava no topo do sistema de comando, isso poderia dar uma sensação estranha. No entanto, estando na posição de bispo honorário, as coisas seriam um pouco diferentes. Eu tinha uma posição plausível como cidadão livre, e a posição de bispo honorário recebida pelo lado do Papa foi suficiente para me conceder a autoridade necessária. Me escolher como pessoa para ser o escudo de Little Rock foi uma ótima escolha, mas não entender minhas intenções foi o pior erro que ela poderia ter cometido. Parecia que ele ainda pensava que eu me preocupava com ele. Vê-lo concordando desesperadamente foi divertido. Naturalmente, algumas das outras guildas começaram a apoiar sua opinião. Dizem que guildas e clãs podem operar independentemente, mas precisamos estar em pé de guerra de qualquer maneira. As palavras do conde parecem fazer sentido. Embora Lei Kilong não seja de Castle Rock, ele não é do Império Sagrado como nós. Não acho que seja uma má decisão. Sentindo uma oportunidade de fuga, outros começaram a concordar com a ideia proposta pelo conde. Eu acho que o bispo honorário Lei Kilong deveria liderar isso. À medida que algumas guildas começaram a cooperar, as outras guildas e clãs existentes que desejavam receber os benefícios também começaram a cooperar. Eles compreenderam instintivamente que poderiam tirar algo disso. Instantaneamente, a opinião pública de que esta foi uma escolha ruim mudou. Vê-los abanando o rabo como se essa fosse sua chance era ridículo. Era como ver cães domesticados implorando por sua comida. O conde fez a escolha certa. Lidar com pessoas livres ajudaria a resolver a crise agora, mas não era uma maneira inteligente se fosse para considerar o futuro. Ceder na linha certa foi um passo óbvio em primeiro lugar. Me escolher como um ponto de conexão para conectá-lo às pessoas livres foi uma boa ideia tanto para ele quanto para mim. É bom. Esta era uma situação em que nenhuma das pessoas livres em Castle Rock era confiável. Eu não sabia se era por causa da Marliong ou por causa de sua atitude comovente com Castle Rock, mas parecia que o conde tinha confiado em mim. Não é que eu não entenda quando penso nos rumores que estão se espalhando dentro do Castelo Real. Minha posição significava que eu tinha uma avaliação muito boa da situação. Vendo que Kim Un-sun também acenou com a cabeça calmamente, parecia que ele também concordou com o conde. Claro, é uma coisa boa para mim também. É demais. Não. Lei Kilong. Eu irei fornecer a você todo o meu apoio. Se Song Jung-wook diz. Tudo bem. De qualquer forma, eu queria comandar as tropas em grande escala. Claro, teoricamente, eu tinha que estudar, mas a prática era diferente da teoria. Se eu perdesse essa oportunidade, não seria diferente de um tolo, mas a humildade era uma virtude dos coreanos. Assim que abri a boca, com a intenção de dizer que estava lutando com a premissa de não ser bom o suficiente, imediatamente senti todos os olhares se concentrando em mim. Bom. Se for assim, farei o meu melhor para organizar e operar unidades junto com a Torre Yongju de Castle Rock. Muito obrigado, Conde Castle Rock. Por favor, cuide bem disso, Bispo Honorário Lei Kilong. Agora parecia que a atmosfera havia se acalmado. Vendo que todos os olhos estavam em mim, parecia que eu tinha muito a dizer. Considerando que a formação de unidades era de extrema importância, era natural que me olhassem dessa maneira. Quem iria querer ir para a primeira muralha da cidade? Embora o protagonista já tenha sido decidido para ocupar a posição, é uma posição que eu teria que considerar até o final. Enquanto continuava, pude ver que algumas pessoas estavam pensando em coisas completamente diferentes. Claro, muitos deles tinham dúvidas sobre se a onda de monstros realmente aconteceria, mas Kim Un-sung provou ser muito bom em responder às suas perguntas. A maioria das pessoas que tem caçado recentemente pôde sentir isso. Eu definitivamente senti.
Basiliscos que viviam em pântanos apareceram repentinamente na floresta e assim por diante. Monstros superiores também apareceram fora da floresta. Mesmo em nosso clã, temos impedido os novos membros da guilda de caçar. Se você olhar os sinais da ondas de monstros que atingiram Castle Rock décadas atrás, verá que são surpreendentemente semelhantes. Qual é a causa? Seria correto pensar algo da população ou um novo monstro que pode ameaçar um monstro existente está movendo seu habitat. Mas você pode julgar apenas isso como um sinal de uma onda monstruosa. Só depois que a situação se tornar mais clara é que o pé de guerra e a lei podem ser implementados. A essa altura, já será tarde demais. Acho que há uma diferença entre saber e preparar e não saber e preparar. Além disso, se você olhar o gráfico aqui. Ah, entendi. Agora não era hora de eu intervir. Pode parecer que faltava um pouco de informação nos dados apresentados por nossa parte, mas todas as evidências davam claramente que algo iria acontecer. Aqueles que nutriam dúvidas estavam insatisfeitos com o início da guerra repentina ou simplesmente não queriam admitir. Na verdade, eu também estava tendo dúvidas. Olhando para as circunstâncias trazidas por Kim Il-sung, era quase certo que uma onda de monstros realmente ocorreria. Nem precisei procurar evidências. Se acontecesse na primeira linha do tempo, definitivamente aconteceria aqui também. No entanto, o motivo não estava claro. Kim Il-sung não parecia saber ao certo por que a onda havia ocorrido. Isso importa. De qualquer forma, o que tínhamos que fazer era óbvio. Pegar os monstros que se aproximaram. Isso era tudo. A maioria das pessoas além de mim poderia entender isso muito bem. Mesmo depois que a explicação acabou, as conversas continuaram ocorrendo. Nesse ponto, seria bom eu falar. Do contrário, isso duraria mais tempo. Então, falarei como um comandante. Gostaria que enviasse informações sobre a formação de unidades e classes principais de cada guilda e clã. Não deve haver nada escondido porque é possível ter um acordo apenas se for descrito com precisão. O que? Os suprimentos mantidos por cada guilda serão integrados. Nós, Azul, também iremos integrar e operar os itens que trouxemos. Isso é. O apoio também virá de Lindell. Espero que você acompanhe enquanto planejamos integrar os suprimentos que chegaram de Lindell. Pretendemos deixar a gestão de suprimentos para Castle Rock Guilda Merchante e Grupo Castle Rock Merchante. Não precisa se preocupar muito, pois distribuiremos o material restante após a conclusão do trabalho. Ainda assim, cada guilda ou grupo tem suas próprias ações. Esta é uma lista de suprimentos a serem pagos gratuitamente da Azul. Será mais do que a quantia total que algumas guildas de pequeno e médio porte podem pagar. Seria bom considerar cada uma das circunstâncias da guilda, mas não estou neste posto para conveniência. Claro, vou levar alguns em consideração, mas se você não quiser segui-los, você deve ir sob o comando de Castle Rock e lutar junto com eles. Não é que eu não vá seguir. A primeira coisa que tive que fazer foi controlar os idiotas que se recusavam a ouvir. Quanto aos suprimentos, seria certo eu guardá-los. Com isso, Song Jung-woo Little Rock também falou enquanto balançava a cabeça. Eu também concordo com o bispo honorário Lei Ki-leong. Embora eu soubesse que ele não era sinceramente leal, isso foi bom de sua parte. Só restará o número mínimo de tropas nas casas da guilda, e todas as guildas, por enquanto, usarão os quartéis dentro dos muros e ficarão sempre esperando por essas áreas. Além disso, todo o treinamento começará amanhã. Os mercenários vermelhos ficarão encarregados do treinamento. Ah! Os mercenários vermelhos também estão vindo. Uma voz esperançosa perguntou. Agora, estamos constantemente em comunicação com a Lindell. Talvez, se o momento coincidir com o dela, Shai-Ha será capaz de lutar junto com a gente. Oh! Ouvir isso aliviou com sucesso a ansiedade. Eu sabia o que eles estavam pensando. Eles estavam felizes com a presença dos mercenários vermelhos, pois isso os ajudaria a superar a situação. Eu sabia que Shai-Ha era uma das razões pelas quais a maioria dessas pessoas me admirava também. Claro, o fato de eu ser um comandante preparado pessoalmente também era um motivo pelo qual gostavam de mim. Desde o momento em que Kim Il-sung pediu para ir a Castle Rock, ele não fez nada além de dar ordens e informações. Ainda assim, foi a confiança do comandante em situações difíceis que, por sua vez, também deu confiança aos seus subordinados. Nesse tempo,
Fiz questão de informá-los sobre as consequências se me desobedecer. Ah! Não sei o quão grande sorte ter Lei Keelong em Castle Rock. Nesse tempo, Song Jung-wook se ocupou em beijar minha bunda constantemente, na esperança de conseguir uma colocação boa. A guilda dos mercadores de Castle Rock começará a selecionar depois de receber todos os suprimentos hoje. Outras guildas também serão armadas e mudarão suas residências para os quartéis murados. Tudo isso vai acontecer hoje? Sim. Eu terei que me mover rapidamente, então. Se algo acontecer, você deve relatar diretamente para mim. Sim, tudo bem. Bem, a que tipo de quartel posso ir? Quando você voltar, tudo estará pronto. Eles precisariam de tempo para se organizar, então era justo doar esse tempo. À medida que continuava a falar sobre o plano como se tudo já tivesse sido preparado, a expressão de quem me ouvia começou a mudar. Eles começaram a parecer felizes por eu ter assumido o comando. E é isso que eu quero. Como um bispo honorário do Sacro Império, eu poderia obter ajuda de padres em outras cidades, e também poderia obter ajuda dos mercenários vermelhos porque eu era o gigolô da rainha mercenária. Talvez considerando que eu também poderia conseguir a ajuda da guilda Ayuzura em Celia, com isso por si só poderia me fazer parecer um comandante bastante competente. Tentaremos completar a formação da unidade em consulta com o Conde Castle Rock o mais rápido possível. Vamos encerrar a reunião neste momento. Arranjos pessoais devem ser feitos o mais rápido possível. Como disse o Conde Castle Rock, estamos entrando em pé de guerra agora. Não sou uma pessoa que gosta de criar problemas inúteis, então se vocês me seguir bem, haverá algo para vocês também. Ah! Seria uma boa ideia pensar no que aconteceria depois que a onda acabasse, em vez de apenas pensar no que está acontecendo no momento. Tudo bem. Quando me levantei, todos eles se levantaram também. Eles se aproximaram de mim assim que saí da sala. Claro, o mais ativo entre eles foi Song Jung-wook, o contribuidor número 1 que me colocou em meu pedestal atual. Lee Ki-leong, a que horas posso entrar? Na verdade, gostaria que todos se reunissem à tarde, mas acho que vai demorar um pouco mais. Então, é um pouco, mas vou te dar esse tempo. Ah, obrigada. Não. Não posso ser tão inflexível. Como esperado de você, Lei Keelong. Quando veio pela primeira vez para Castle Rock, você sentiu que seria a única luz para Castle Rock? Ah! Ele não era o único abanando o rabo. A maioria deles me elogiavam. Levei um bom tempo para me livrar de todos eles. Minha conversa com Jungayan sobre o rastreador de localização em meu corpo teria que esperar para depois. Eu tenho que organizar as tropas também. Isso não seria um grande problema, contanto que Xuejin pudesse me ajudar com isso. Yejin se? Sim, vice-mestre da guilda. Eu tenho que ir fazer algo agora. Eu também tenho coisas para organizar. Yejin pode ser capaz de organizar as tropas por conta própria. O que? Little Rock e Song Jung-wook estarão na primeira linha, então pegue os fios para o resto, por favor. Ah! Se alguém picou, não deveria ser punido? Song Jung-wook definitivamente deveria estar alerta agora. Regressor Instruction capítulo 169 HMM, mestre. Isso está realmente bem. O que? Que você confiou Lei Keelong da Azul ser o comandante-geral. Ah! Você não precisa se preocupar. O que? Mas, o que você está planejando? Em primeiro lugar, temos que lidar com o que está por vir. De qualquer forma, Lei Keelong é de Lindell, e mesmo que sua influência em Castle Rock se expanda, ainda haverá um limite para ela. Não, pelo contrário, é bom para mim. Ainda há muitos benefícios a ganhar. Ah! Ele é um ser humano que entende claramente o que é uma relação de dar e receber. Lei Keelong da Azul. Ah! Eu definitivamente pensei assim. Ele me surpreendeu quanto mais tempo passava em Castle Rock. No começo, eu só pensava nele como um garoto de sorte. Pareceu que ele havia adquirido o status atual ao usar seu título de gigolô da rainha mercenária. No entanto, com o passar do tempo, tive que perceber que as habilidades que ele demonstrava eram incomuns. Eu estava me perguntando como ele conseguiu seu poder atual, mas isso não importava. Mais importante do que isso foi sua atitude em relação ao uso do poder. Ele entende. Senti que ele entendia melhor do que ninguém como lidar com o poder e usar sua posição. Na verdade,
Não se passaram alguns dias desde que ele veio para Castle Rock. Ele conheceu os mestres de quase todos os clãs pequenos e médios. Claro, isso foi por minha causa. Um indicador claro de que tipo de pessoa ele era veio me encontrar logo de cara. Achei um pouco engraçado, mas talvez ele me achasse um tanto respeitável. Como pessoa, Lake Leon valorizava a eficiência e podia atrair quem quer que fosse seu oponente para o seu lado. Ele também recompensou a lealdade, fazendo com que as pessoas sentissem como ele era prestativo. Era óbvio quais seriam as consequências. A situação de Castle Rock havia mudado muito, de grandes aspectos como economia e política aos menores que inicialmente não valeriam a pena mencionar. Já havia chegado ao ponto em que os assuntos de Castle Rock poderiam ser discutidos sem Lake Leon. Isso tudo é habilidade. Enquanto pensava nisso, vi Park Gaul se aproximando de mim. Eu entendo os pensamentos do mestre da guilda, mas estranhamente, estou um pouco preocupado com isso. Não é preciso se preocupar. Tudo bem. Independentemente do que você esteja pensando, eu não sou tão estúpido. Ouvi dizer que ele também não é muito próximo da Shuya-jin. O que isso significa? Ah, que ele também é um humano como nós. A maioria dos negócios realizados na Azul são do tipo que tem um pé preso na lei. O contrato que ele assinou comigo em primeiro lugar não era legal, certo? Foi forçado. Ah, foi. Definitivamente foi. Se você juntar todas as histórias que ouvimos, parece que ele também mostrou muitas ações que indicam sua falta de consciência. Ele está mais perto de mim do que da Shuya-jin. Na verdade, acho que posso manter um relacionamento mais próximo com ele sem quaisquer consequências. Mestre, você vai contar a ele sobre o nosso negócio? Não. Oh, ainda é muito cedo. Bem, então. Você quer dizer que vai falar no final? Quanto mais penso nisso, mais penso que não será tão ruim. Provavelmente valerá a pena ver quando ele entrar. Você pode imaginar que tipo de atitude Lake Leon de Lindeu nos mostrará quando ele for para o underground? Nós poderíamos ficar um pouco maiores também. Ele pode segurar com força. Ele pode ensinar uma lição para aqueles que desprezaram Little Rock. É isso. Underground igual local ou área situada abaixo da superfície. Certamente, as palavras do mestre fazem sentido, mas ainda estou um pouco nervoso. Fiquei pensando que não seria bom ficar muito perto dele. Ah, estou sendo cuidadoso, então você não precisa se preocupar muito. Por enquanto, vamos continuar como estamos agora. Quem sabe? Lake Leong pode simplesmente passar Marlin para mim. Por enquanto, se eu fingir ser leal, haverá muitos benefícios. Você não precisa se preocupar muito porque eu sei o que estou fazendo, Gael. Ponto. Fiquei um pouco preocupado quando disseram que eu tenho que ir morar aqui. É definitivamente bom ter uma rede. Certamente foi. Meu quarto era tão espaçoso que não poderia ser chamado assim, e parecia mais agradável do que o quarto em que eu estava. Embora essa situação não pudesse ser chamada de extravagante, ainda era melhor do que o que eu obteria em média depois que a cidade se transformasse em um estado de guerra. Lake Leon estava definitivamente sendo atencioso. Mesmo se você olhar para a sala onde estamos agora, você não pode ver o quanto ele se preocupa comigo. Ei, ele precisa de mim também. Sim. A propósito, Park Gaeu. Você tem essa expressão há algum tempo. O que houve? Não é nada. Você tem alguma reclamação? Não. Não é assim. No entanto, parece que as coisas estão indo muito bem. Não há necessidade de ficar ansioso. Essa pessoa parece de alguma forma. Sim. Devo dizer que parece um pouco ameaçador. Claro, é apenas um sentimento, mas eu realmente sinto que não há nada bom em ficar perto dele. TSK. Você está sendo cuidadoso ao extremo. Sinto muito, mestre. Não é algo para se desculpar. Eu também gosto disso. Claro, pode ser ilógico acreditar em um cara maluco que apareceu de repente, mas eu ouvi algo da última vez que bebi com a Lake Leon. Sim. Eu não gosto de jogar. Mas quando você acha que vale a pena, você deve jogar os dados. Ah. Ob. Quando ouvi isso, pensei que ele poderia fazer qualquer coisa e ter sucesso nisso. Embora ele seja mais jovem do que eu, ainda aprendi algo com ele. Há algo nele a ser respeitado. Não gosto de jogar, mas meu bom senso está me dizendo que é hora de jogar os dados. Eu vejo. Claro,
Eu entendo suas preocupações, mas não é bom se encolher de medo. Qual você acha que é a diferença entre ele e eu? Veja o que ele realizou. Você pode acreditar que Lei Keong está aqui há apenas um ano. Claro, pode haver razões para estar perto da rainha mercenária, mas existem diferenças óbvias entre nós. Que diferenças? Toda vez que o momento da escolha veio, eu não joguei os dados, mas Keong sim. É por isso que estou hesitante em Castle Rock agora, e é por isso que Lei Keong tem Lindell em suas mãos. Você me entende? Sim. Claro, mestre. Isso significa que você não pode ganhar nada sem apostar nada. Oh, isto é o que ele disse também. Talvez ele parecesse estar me dizendo para segui-lo. Vamos parar com essa conversa aqui. É hora da reunião, então eu tenho que sair. Só para garantir. As coisas estão armazenadas corretamente, certo? Sim, mestre. Tudo está sendo mantidos no depósito da guilda. E o ovo? Você pode ficar tranquilo de que estamos administrando isso de maneira adequada. Ah, assim, posso esfregar uma vez quando o trabalho terminar. Continue se preocupando com o lado de fora também. Em momentos como este, temos que trabalhar mais. Certifique-se de cuidar dos rapazes também. Sim. Depois de uma longa conversa, saí, apenas para ver uma enorme parede. Eu podia ver os soldados patrulhando no topo da parede, bem como os membros da guilda para treinamento conjunto, e aqueles usando a insígnia dos mercenários vermelhos. Claro, a coisa mais marcante era uma mulher com cabelos ruivos misturados a eles. Shai-Ha. Embora Lei Keon tenha dito que poderia conseguir o apoio dos mercenários vermelhos, eu não pensei que eles viriam realmente. Considerando aquele corpo, sólido e forte impressão, esta era realmente a rainha mercenária, exatamente como eu tinha ouvido falar. Só de olhar para ela foi o suficiente para fazer meu coração bater por nada, então não precisei dizer mais nada. Ele não disse que a conhece da terra. Para ser honesto, se alguém me perguntasse se eu estava com ciúme, eu definitivamente diria que estou. A rainha mercenária era realmente poderosa, mas sua beleza por fora também me deixou sem palavras. Seus lábios vermelhos, olhos e cabelo vermelho flamejante pareciam uma deusa de um mito. Enquanto eu encarava sem expressão por um tempo, pude vê-la olhando para mim, acenando com a mão. Eu endireitei minha postura imediatamente. Era correto ser o mais educado possível. Quando voltei, ela havia desaparecido. Acho que ela foi para a sala de conferências. Entrar na sala de conferências depois da rainha mercenária era, claro, inimaginável. Segurando o espírito e correndo para a sala de conferências, pude ver que todos já haviam se reunido e conversando. Estou um pouco atrasado. Era natural sentir que havia cometido um erro. Na verdade, um pouco de tensão foi aliviada. Considerando que estamos em uma guerra, não foi diferente de cometer um grande erro. Você está um pouco atrasado. Ah, sim, sinto muito. Bem, tudo bem, mestre da guilda Little Rock. A formação da unidade ainda não foi concluída. Ainda assim, espero que você se mova com um pouco de tensão a partir de hoje. Eu realmente sinto muito por isso. Olhando para Lei Keong falando como se não fosse grande coisa, certamente me senti bem. É bom ser amigo de um homem de poder. Então, seria melhor continuar o que estávamos falando. Sim. Ah, o mestre da guilda Little Rock também deve se sentar rapidamente. Estávamos no meio da formação de uma unidade. Sim. Tudo bem. Decidimos que as guildas ou clãs com um tamanho um pouco menor serão integrados. Embora tenhamos tentado dar o máximo possível, pedimos sua compreensão sobre o aspecto que isso deve ser organizado devido à estrutura. Por que você fala com tanta consideração, querido? Se um comandante-geral ordena, está feito. Certo? A desobediência às ordens pode ser punida pela lei militar. Tudo o que você precisa fazer é cortar sua garganta. Alguém acha que estou errada? Sim. Você está certa, Shai-Ha. Ah, sim, absolutamente. As palavras da rainha mercenária estão corretas. Ver. Todos concordam. Em situações de guerra, a ordem do comandante é a lei. É o mesmo Lindell e Castle Rock, então não importa de onde você veio. Eu não sou tão mole quanto o meu querido. Desobediência significa que você vai morrer. Sim, sim. Bom. Eihá. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou ficar quieta. Não me olhe assim, querido. Quando olhei em volta,
Ficou claro que quase todos os clãs e mestres de guilda tentaram evitar o máximo possível o contato visual com a rainha mercenária. No entanto, ela só estava percebendo agora. Talvez tenha sido uma reação natural. Ela era a pessoa mais poderosa em Lindell, e uma das 5 pessoas mais poderosas dentro do Sacro Império. Então não seria certo para as pessoas livres em Castle Rock estar no mesmo lugar com tal mulher. No entanto, quando me lembro de como ela acenou com a mão, parecia que ela estava disposta a me receber. Provavelmente porque o gigolo da rainha mercenária falou com ela antes. Eu estarei seguro. Obrigado, Lei Keelong. E fui aquele que desempenhou um papel decisivo em homenagear Lei Keelong como comandante, então posso receber recompensas mais doces. Ah! Seria melhor anunciar a programação primeiro. Primeiro, vou anunciar os da primeira muralha da cidade. Sim. No caso de Cidade Wall, pensei que seria melhor ter alguém em quem confiasse, pois é um ponto estratégico que está exposto a muitos riscos. Certo. Talvez uma das guildas com tamanho semelhante a Little Rock entrasse. Ser capaz de reduzir o tamanho de seus rivais também foi uma grande vantagem aqui. Eu tive que sorrir. Little Rock assumirá a primeira muralha da cidade. Sim. O que? Minha cabeça se levantou em um instante. O que chamou minha atenção foi Lei Keelong, que me lançou um olhar enquanto me enviava um sorriso brilhante. Esse filho da puta. Regressor Instruction capítulo 170 Little Rock assumirá a primeira muralha da cidade. Com isso, a expressão do Song Jungkook tremeu. Foi surpreendente ver que ele podia mostrar tal expressão. Alguém poderia pensar que essa situação era engraçada, mas eu pensei que não seria divertido para ele. Se ele pudesse, ele gritaria agora. Era óbvio porque ele estava suprimindo a vontade de xingar. Shaeha é uma terapeuta eficaz para o controle da raiva. O maior motivo era que a adorável Shaeha estava bem ao meu lado. Em uma situação de guerra, a ordem do comandante é a lei. É o mesmo em Lindell e Castle Rock, então não importa de onde você veio. Não sou tão mole quanto o querido. Desobediência significa que você vai morrer. Eu não tinha certeza se isso era calculado ou não, mas era mais fácil de mover graças ao trabalho de base preparado antes. Ela era a razão pela qual eu, que estava aqui há apenas um ano, poderia ter os idosos em minhas mãos. Isso significava que ela poderia resolver tudo o que estava no meu caminho. Achei que poderia parecer uma raposa que sugou o poder e a força da Shaeha, mas quem se importa com o que os outros pensam? A única coisa que importava era que eles me elegeram como o comandante e que Shaeha estava ao meu lado. Dando outra olhada no rosto do Song Jungkook, me senti extremamente grato por ela estar ao meu lado. Seu rosto mostra que ele foi traído. Nós íamos seguir caminhos diferentes de qualquer maneira. A resposta veio quando pensei sobre sua característica. Em primeiro lugar, ele não poderia ser considerado competente o suficiente para ser carregado. Seria melhor oferecer a ele um sacrifício pela paz de espírito da Xuejin. Sinto muito, Jungkook. O segunda muralha da cidade é a Guilda dos Gigantes e o Clã dos Doces de Hortelã. A terceira muralha da cidade está sob os cuidados da Torre Yeongju. Posteriormente, a quarta e a quinta parede são formadas pela aliança do clã na região norte de Castle Rock. Como eu disse antes, o Castle Rock Merchant ficará encarregado do fornecimento. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Depois de estabelecer o centro de comando central nós da Azul e Vermelho, juntaremos o sistema de relatórios. Assim, graças à Rainha Mercenária, a atmosfera parece estar mais tensa. Peço desculpas novamente por isso. É certo ficar nervoso, mas na verdade, estou procurando um ambiente mais relaxado. Eu não disse isso para ser engraçado. Eu não queria fazer piadas, mas pude ver que todos reagiram rapidamente. Todos estavam preocupados em agir com cuidado na minha frente. Eles provavelmente estavam pensando na possibilidade de serem mandados direto para a primeira muralha da cidade assim que cometessem um erro. Algumas pessoas pareceram um pouco desconcertadas comigo, que de repente abandonou Song Jungkook, mas não era Song Jungkook que era importante para eles. Acabei de anunciar o fim de seu modesto poder e ele foi forçado a aceitá-lo. Enquanto o resto dos mestres da guilda me olhavam com cautela, não pude deixar de sorrir. Parecia que o relacionamento deles não era tão próximo quanto eu pensava inicialmente. Se você tiver alguma sugestão,
Sinta-se à vontade para me dizer. Ah, é claro. Se você estiver insatisfeito com o cronograma, vamos aceitá-lo após uma análise cuidadosa. Bispo honorário. Sim. Você pode falar. Isso. Em primeiro lugar, não estou insatisfeito com a organização, mas acho que você deveria prestar mais atenção às paredes da área oeste. Claro, é apenas minha opinião pessoal. Ah, obrigado pelo ótimo comentário. Ele é mais esperto do que eu pensava. Quando abri a boca para falar a linha que havia preparado antes, Shai-Ha, sentada ao meu lado, falou primeiro. Você achou que tinha que colocar um pouco mais de força na primeira parede que fica de frente para a floresta, certo, querido? É por isso que a guilda Little Rock assumiu esse trabalho pesado. No caso da parede oeste, se a primeira linha for aberta, a Torre Yongju apoiaremos depois disso, então você não precisa se preocupar. Assim. Tudo bem. Isso. Desculpe pelo comentário inútil. Bem, não há nada para se desculpar. Você está perguntando por que não sabe. As palavras da rainha mercenária estão realmente corretas. Você pode se sentir à vontade para fazer perguntas. Muitas de suas opiniões serão úteis. É ótimo poder fazer isso em um curto período e, pelo menos, não acho que falte nada. Não poderíamos ter feito isso se não fosse azul de qualquer maneira. Ponto. A defesa pré-guerra não aconteceria corretamente. Eu posso apostar nisso. Depois de descobrir os monstros muito tarde sem qualquer preparação, você se prepararia para isso, mas não seria o suficiente. Eventualmente, você teria abandonado Castle Rock e fugido, ou seria erradicado imediatamente. E isso. Na verdade, eu também concordo com os pensamentos da Shai-Ha. No entanto, eu não poderia simplesmente dizer assim. Ei-ha. Eu sei. Eu sei. Foi bom dela trabalhar duro para mim, mas ela estava trabalhando muito. A atmosfera estava um pouco estranha, então achei melhor encerrar a reunião neste momento. Não avançamos muito, mas como a organização está completa, acho melhor vocês se acomodarem. Os detalhes podem ser comunicados a cada grupo mais tarde. E sobre o trabalho, os mestres da guilda podem fazê-lo a seu critério. Todos vão participar do treinamento da tarde. Sim. Tudo bem. Obrigado por ter vindo aqui. Com isso, todos começaram a sair lentamente, suas fachadas amigáveis ainda no lugar. Eles não sentem o perigo. Na verdade, muitos deles não se sentiam nem um pouco nervosos. Claro, eu pude ver aqueles que levaram a situação atual a sério, mas eu senti que algumas pessoas estavam mais interessadas nos benefícios que viriam depois disso, em vez de parar a onda de monstros. Onde quer que se fosse, os interesses pessoais das pessoas eram semelhantes. Na verdade, os comandantes que deram ordens por trás em tal guerra estavam relativamente menos expostos ao perigo. Enquanto eu trocava saudações com todos, Song Jung-wook se aproximou de mim. HMM. Leki Leongnin. Ah, Song Jung-wooknin. HMM. Você pode falar confortavelmente. Mestre da guilda Little Rock. De por acaso? Sim. Eu fiz algo errado. Não sei por que você está dizendo isso. O que? Ah. O que o mestre da guilda Little Rock poderia ter feito? Em vez disso, quero expressar minha gratidão aqui. Você conquistou o muro que pode ser relativamente perigoso. Para ser exato, foi o que eu disse para você fazer. Talvez a guilda Little Rock seja um grande exemplo para os cavaleiros da Torre Yongju e outros imperialistas. Planejamos fornecer o máximo de suporte possível, então não se preocupe com mais nada. Concentre-se apenas em proteger Castle Rock. Eu podia vê-lo me olhando com o rosto em branco enquanto achava isso um absurdo. Achei que não haveria necessidade de falar sobre mais nada. Há algum problema? Não é. Nada, Leki Leong. Como você já deve saber, o dever e as responsabilidades do mestre da guilda Little Rock são enormes. Espero que você dê o seu melhor. Sim. Claro, ele tinha que fazer o seu melhor. Senão, ele morreria. Ah. E no futuro, se você tiver alguma dúvida ou necessidade, pode me dizer por meio do minha tenente. 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 Sim, vice-mestre da guilda. É Shuejin. Após minha chamada, Shuejin se aproximou rapidamente. Song Jung-wook mordeu os lábios com força.
Parecia que ele pensava que a razão pela qual ele foi enganado era por causa da Xuejin. Eu não tive a intenção de interferir, mas sinto que isso também não foi ruim. Enquanto olhava para Shai e se afastava lentamente, pude vê-lo fechando os punhos. Não está tão errado assim. Estava certo sobre metade da razão pela qual ele foi enganado. Não havia razão para resolver o mal-entendido, pois era melhor para ele se ressentir dela do que de mim. Mesmo se ele tentasse virar algo agora, a maré já havia mudado. Ele não tinha escolha. Yejin vai gerenciar os grandes eventos da unidade a partir de agora. Bem, mesmo os menores eventos serão impossíveis de gerenciar. Pensando bem, vocês dois já se conhecem. Vai ser mais fácil então. Sim, vice-mestre da guilda. Ah. Então, vou confiar em você, Yejin. Conforme me movia lentamente, podia ouvir os dois conversando atrás de mim, mas não prestei muita atenção. Eles devem estar ressentidos e brigando um com o outro agora. Era óbvio que tipo de situação se desenrolaria. O que era mais importante do que a conversa deles era o que eu poderia tirar desse grande evento e como eu poderia executar o plano de acordo com a estratégia. Agora, só isso me deu dores de cabeça. Você está tentando fazê-los brigar, querido? Não é assim, Eira. Mais do que isso, obrigado por ter vindo. Não. Em vez disso, quero agradecer por me chamar. Eu estava esperando por um evento como este. É legal da sua parte dizer isso. Seria bom se uma onda de monstros acontecesse, mas há uma chance de que não aconteça. Então você pode dizer que em vez disso vim te ver. Ao mesmo tempo, passei a incentivar tensão na guilda depois de muito tempo. Não é ruim. O que isso significa? Há uma chance de que a onda monstro não aconteça, querido. De jeito nenhum. Não sei. Olhando para as circunstâncias que Kim Sun trouxe, parece quase certo, mas devo dizer que as evidências estão um pouco em falta. Bem, você não sabe porque não está aqui há muito tempo, mas os sinais usuais de ondas de monstros são saturação da floresta ou desestabilização na masmorra. Isso significa que os monstros que não têm comida suficiente ou lugar para ficar na floresta aparecem. No entanto, não importa o quanto eu pesquise os dados, não há nenhuma indicação de que a floresta está saturada. Mesmo não foi encontrada a masmorra próxima que pudesse estimular outros monstros. Se eu disser que há sinais, então a causa não seria visível. Você entende? Eu sei o que você quer dizer. Claro, essa foi a parte em que também tive dúvidas. Ao contrário da Shai-Ha, que parecia realmente ter experimentado uma onda de monstros, havia momentos em que eu sentia que estava faltando alguma coisa, embora não pudesse beliscar direito porque não tinha experiência. Claro, eu senti que não era o único que estava assim. Kim Sung, que parecia ocupado se preparando para a onda monstro, também parecia estar procurando pelo motivo. Na primeira vez, nosso adorável retornador, que não tinha muito a ver com Castle Rock, também não soube responder o porquê da onda ter começado. Mas isso já está confirmado. Seja qual for o motivo, a onda iria acontecer. Não terminaria em como Shai-Ha descreveu. Enquanto eu pensava em deixá-la saber o que eu sabia que aconteceria, um som fraco ecoou. Cake? O que é isso? O que eu vi fracamente foi o grito de um monstro. Era uma voz que vinha de dentro, não de fora da cidade. O que? O que foi esse barulho? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.